seu nome. Nessa tarde bonita eu quero agradecer a todos amigos e irmãos do corpo de Alrushwa que nos acompanha na nossa jornada espiritual. Iremos fazer um vídeo sobre o verdadeiro nome do Salvador. Nós estamos aqui numa praça bonita, na cidade de Goianésia, do estado do Pará. Iremos falar um pouco sobre o nome do Pai e o nome do Filho. De acordo com os estudos que nós temos feito sobre o nome, nós observamos que o nome é muito importante na adoração, no culto. Observamos também que a Bíblia brasileira, ela realmente, traduzida por João Ferreira de Almeida, ela não tem o nome do Pai como deveria ter. Não consta o nome do Pai como deveria constar. Desde o capítulo 1 até o último capítulo da Bíblia, nós observamos a ausência do nome verdadeiro do Criador. Portanto, a Bíblia quer, para aquela pessoa que estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, que tem ela como palavra do Criador, como uma escritura sagrada, as nossas traduções deixam a desejar. Porque não há dentro das escrituras a quantidade de vezes que o nome verdadeiro aparece na Bíblia original, hebraica. Na Bíblia original aparece o nome do Pai muitas vezes. E o que nós observamos? Que na Bíblia brasileira, tanto a Revista Corrigida como a Almeida Atualizada, traduzida pelo escritor, pelo tradutor João Ferreira de Almeida, que, diga-se de passagem, foi um padre, enquanto ele escreveu, ele obedeceu às leis da Igreja Católica Apostólica Romana. E o que a gente vê aqui, a Bíblia começando dizendo, a Bíblia começa assim, o primeiro versículo: no princípio criou Deus o céu e a terra. Nós pegamos então a Bíblia, e eu convido a você a tomar uma Bíblia nas mãos e ver que simplesmente aparece a palavra Deus aí, né? Como se a palavra Deus não tivesse que ser analisada e estudada. Portanto, nesta tarde nós estaremos aqui com você, junto com você, que tem vontade de aprender, conhecer as Escrituras, porque está escrito na palavra: examinai as Escrituras. E a Yohanan 5,39, examinai. Então nós temos que examinar. No capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bem, para começo de assunto, como surgiu a palavra Deus? Nós observamos que nós, quando começamos a ler a Bíblia, não questionamos isso. Mas se é para examinar mesmo, então vamos examinar. De onde veio a palavra Deus? Quando nós fazemos seminário, nós entramos no seminário para fazer o curso para pastores, e ali a gente aprende que o nome do curso é teologia. Teologia. Logia, todos bem sabem que significa estudo. E tel, o que significa? De onde veio a palavra tel? O termo teos, ou a palavra teos, ou o título teos, na verdade, também é traduzido em português como Deus. Ou seja, teos, no nome teologia, significa Deus. Estudo de Deus, portanto, teologia quer dizer estudo de Deus. Então, teos é Deus, mas teos é uma palavra grega? Sim, só que teos é o nome da antiga divindade da Grécia. Teos é o nome de uma divindade. Ou seja, teos é, na verdade, o nome de um ídolo, que foi traduzido para o português como um título para dirigir-se ao Criador. Por aqui, nós já vemos completamente, digamos assim, uma situação adversa, porque nós estamos adorando o Criador e queremos adorar o Criador, todavia, em espírito e em verdade, não é verdade? Você quer adorar o Pai em espírito e em verdade? Pois está escrito, né? Que virá a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito
e em verdade. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos examinando as Escrituras, pois queremos adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso está no livro de Yohanan, traduzido, corrompido, como João, no capítulo 4, certo? No capítulo 4, a palavra fala isso. No capítulo 4, que virá a hora, e no verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Yohanan, João, capítulo 4, verso 23. Então, meu amigo, a palavra Deus, então, ela aparece no começo da Bíblia e já começa a Bíblia com o nome de um ídolo. Ou seja, já é, na verdade, um ídolo sendo introduzido na tradução. Observe você, meu amigo, minha amiga, que a palavra Deus tem exatamente 4 letras. As mesmas 4 letras que tem a palavra Zeus. Zeus já é a forma moderna da palavra Theos. Nós começamos falando Theos, né? Já começamos falando da palavra Deus, cuja raiz dela é Theos. A raiz da palavra Deus é Theos. Porém, existe outra forma intermediária. Ou seja, depois de Theos, a palavra Theos, ela evoluiu na Grécia para a palavra Zeus. Então aí você vê nos filmes de aventura da TV, né? Zeus é o pai de quê? Pai de Hércules, né? Enfim, nós podemos ver irmão de Hades também, e Poseidon e outras coisas mais, outros nomes mais. Mas observe também, é muito importante ver isso, os ídolos gregos foram realmente usados para ser assim, fazer parte da tradução da Bíblia. Nós pegamos a Bíblia no livro de Lucas, capítulo também 16, Lucas capítulo 16, não sei se você tem esse conhecimento, tá? No capítulo 16, e nós vamos ler aqui algo assim que é curioso. No capítulo 16, no versículo 22, de algumas Bíblias, traduzida por esse tradutor João Ferreira de Almeida, a Bíblia está escrito assim: no Hades, em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, ou seja, Abraão. Abraão está falando aqui do rico e o mendigo. Então veja, em algumas Bíblias aparece o nome Hades como uma referência ao inferno. Isso é outra prova de que realmente os deuses da mitologia foram aproveitados, ou seja, foram introduzidos de maneiras que isso não deveria ter acontecido, pois os deuses das nações são demônios. Os deuses das nações são demônios. E as Escrituras falam para nós isso. Em Coríntios, o apóstolo e emissário Shaul, corrompido com o nome de Paulo, né, Saulo e Paulo, posteriormente, diz para nós aqui, que assim, antes digo, 1 Coríntios 10, 20, antes digo que as coisas que eles, os gentios, sacrificam, a demônios que as sacrificam, e não ao Criador, e não quero que vos torneis associado aos demônios. Veja, então o mensageiro Shaul, cujo nome original hebraico é Shaul, que ele traduziu como Saulo para a Bíblia brasileira, e como Paulo também, ele mesmo diz no capítulo 10 de 1 Coríntios que os deuses, os ídolos das nações são demônios, são figuras representativas de demônios, ou seja, seus nomes não são inspirados pelo Espírito Santo. Nós aprendemos que a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo, mas a Escritura original, aquela Escritura que traz realmente os nomes verdadeiros. E por esse motivo, meu amigo, nós estamos aqui com você nessa tarde, gravando esse vídeo, e você vai observar
que quando a gente começa a examinar a Escritura, encontramos logo a palavra Deus, cuja raiz é Theos, nome então da antiga divindade na Grécia, do panteão dos deuses gregos, uma nação politeísta que adoravam muitos deuses. E observamos aqui que Theos então é a raiz da palavra Deus, de forma que quando se dá glória a Deus, está dando glórias a Theos. Quando se engrandece a Deus, se engrandece a Theos. Quando se dá honra ao nome Deus, se está dando honra a Theos, a Zeus, porque da palavra Theos surgiu também a palavra Zeus. Posteriormente, uma palavra derivou da outra, ou seja, Zeus é derivado de Theos também. E da palavra, então, Zeus foi que surgiu a palavra Deus. Ou seja, tanto Theos como Zeus é a mesma palavra. Theos e Zeus é a mesma palavra. E, consequentemente, a palavra Deus é a mesma palavra. Ou seja, as três palavras é a mesma palavra. Os três nomes é o mesmo nome, é um só nome. Então, observe isso. A palavra Deus, em letra maiúscula, ela aparece cerca de 3.680 vezes na Bíblia brasileira, como um título para se referir ao Criador. Quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você que é irmão, irmã, tá? Você que é sincero, pesquisador das Escrituras, analise isso com calma, com muito carinho, para você ver. Os pastores sabem disso. Quer dizer que os pastores, missionários, os que fazem o seminário, os que fazem o curso de teologia, que é o mesmo que dizer zeologia, né? É o mesmo. Teologia, zeologia e deusologia é a mesma coisa. Ou seja, nós não podemos deixar que a nação brasileira seja enganada. Nós precisamos, então, falar da forma correta. Quem criou o céu e a terra? Não foi o Eterno, o Altíssimo? As Escrituras Sagradas citam para nós ele como o Criador. Então o título certo seria: no princípio criou o Criador, o céu e a terra. No lugar da palavra Deus, a palavra certa é ser Criador. O ser Criador, né? Criou os céus e a terra. Então o Criador criou o céu e a terra. Você pode usar também a palavra Pai, simplesmente Pai. Por quê? Pai é aquele que nos dá vida. Um título correto. Você poderia também usar o título Eterno. Eterno, aquele que vive eternamente. Então o título Eterno, correto, corretíssimo. E então a palavra Altíssimo. Por que a palavra Altíssimo? Porque está acima de tudo e de todos. Nós temos então Pai, Criador, Eterno, Altíssimo, Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso, sim, o Todo-Poderoso. Tudo isso nós podemos usar como título para o Criador. Mas a palavra mais incorreta para se referir ao Criador, qual é? Deus. Porque quando eu falo Deus, eu estou, na verdade, dando honra a uma divindade, cujo nome, como raiz é Theos, depois evoluiu para Zeus, de onde surgiu a palavra Deus. Ou seja, Theos, Zeus e Deus é a mesma palavra. Chamar o Criador pelo nome ou pela forma, pelo título, por um título, que é uma referência ao nome do inimigo, não é bom fazer isso, não é correto. Até porque, no livro de Êxodo, capítulo 23, ali no capítulo 23, aqui, versículo 13, está bem claro. Capítulo 23, 13, o Pai, o Eterno, o Altíssimo, o Criador, o Todo-Poderoso, ele diz assim: andai apercebido de tudo que eu vos ensinei. Do nome de outros deuses não se ouça na vossa boca, nem vos lembreis. Olha, meu amigo, que coisa interessante isso. Que coisa interessante isso. As pessoas leem a Bíblia e não prestam atenção na leitura. Mas se nós observar mesmo o capítulo 23, versículo 13, é condenável. Diz a palavra: andai apercebido do nome de outros deuses, não se ouça em vossa boca. Você está entendendo por que nós estamos fazendo esse vídeo? Porque as pessoas estão o quê? Eles estão hoje
Quais nomes na boca? O nome de deuses. O nome de deuses gregos. Deuses, sim, tem o nome de Theos, tem o nome de Zeus e tem o nome de Deus. Quando? Quando ele usa o nome Deus. Quando ele usa o nome Deus, porque a palavra Theos, Zeus e Deus é uma única palavra. É a palavra errada que não deveria ter, que não deve ter na nossa boca, nem mesmo nos lembrar. Nem mesmo nos lembrar. Outro detalhe sobre a palavra Deus, sobre o nome Deus, o título Deus. Observe, aparece 3.680 vezes na Bíblia brasileira. E observe, ela é usada, a palavra Deus, inclusive para os deuses. Para os deuses. Você sabe disso. Em Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está bem claro. Coríntios 4, versículo 4, está bem claro isso. O Pai falando bem assim para nós, que o Deus desse século cegou o entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. Observe, o Deus desse século. Ali aparece em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, a expressão Deus desse século, com letras minúsculas. Alguém poderá dizer assim, mas quando fala de deuses, se escreve-se na Bíblia com a letra minúscula. Mas quero dizer para você que quando nós falamos a palavra Deus, não se usa o termo, o Deus minúsculo ou Deus maiúsculo. Se usa a mesma expressão, a mesma pronúncia. De maneiras que tanto Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula, a pronúncia é a mesma. Então é a mesma forma, a pronúncia é a mesma, não altera em nada. Ou seja, de qualquer forma, está mantida na boca das pessoas crentes no Brasil o nome de o quê? De um Deus pagão, de um ídolo. Lembra do que você leu e você pode encontrar escrito na sua Bíblia, em Êxodo 23, versículo 13, do nome de outros deuses. Na nossa língua chegou a palavra Deus como um título, porém você vai observar que a palavra Deus, a raiz dela é Theos, como já foi dito aqui, e que na verdade é um nome de uma divindade. Theos é um nome de uma divindade, e que mais tarde foi alterada para pronunciar-se como Zeus. Trocou-se apenas o T para quê? Para o Z, e virou Zeus. E observe, a palavra Deus, trocaram apenas o que para formar ela? Trocaram apenas o Z da palavra Zeus, trocaram o Z e formaram a palavra Deus. Então foi só uma questão de trocar as primeiras letras, nas três, tanto Theos como Zeus, como Deus. Escreva num papel a palavra Theos, escreva também no mesmo papel embaixo a palavra Zeus. Você pode colocar também a palavra Deus, e você vai ver que todas têm 4 letras e só muda a primeira. Só que a palavra Theos e Zeus é a mais antiga. O Brasil existe cerca de 1518 anos atrás, é isso? Nós estamos em 2018. Então, nós observamos 1518 anos. A Grécia existe há muito mais tempo, amigo. Muito mais tempo. Antes do Messias, antes do Salvador, a Grécia existia, já adorava Theos, e depois alterou o nome Theos para Zeus, trocou o T para o Z. O tradutor da Bíblia, João Ferreira de Almeida, ele simplesmente trocou a palavra Z por D e criou a palavra Deus para a Bíblia brasileira. E aí eu dei como prova de que ele usou realmente a mitologia grega, é que você viu ali, eu citei Lucas capítulo 22, verso 16. E eu confiro você pegar a Bíblia em Lucas 22, 16 e ler, conferir, e você vai ver lá que ele colocou. E lá no Hades, o rico ergueu os olhos e viu ao longe Abraão. Que em hebraico se fala Abraham. Mas observe que ele falou a palavra Hades. Você sabe que Zeus tinha um irmão chamado Hades e outro irmão chamado Poseidon. Então veja, foi usado o nome de deuses gregos, da mitologia grega, para traduzir as escrituras. Eu sou o apóstolo Sandoval, talvez você não saiba disso,
né? Nós fazemos parte do movimento pró o nome, ou seja, nós estamos aqui com a nossa finalidade de ajudar quem quer aprender, Algumas pessoas falam, mas a Bíblia é a palavra de Deus. Quando fala isso, a pessoa sem nenhum conhecimento, ainda por ser, digamos assim, nenhum conhecimento teológico, é compreensível. Mas uma pessoa que já tem o conhecimento, tem que entender, a Bíblia é a palavra do Criador. A Bíblia é a palavra do Eterno. A Bíblia é a palavra do Altíssimo. Mas a Bíblia sem o quê? Sem a presença de nomes de ídolos, de deuses. Como você viu, já foi dito aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, o apóstolo emissário disse que as coisas que as nações sacrificam para os ídolos, sacrifica aos demônios. Quem está atrás do nome de ídolo, dos nomes dos ídolos, são os demônios. Nós podemos nos lembrar disto. Quando o Salvador teve um encontro com um jovem endemoniado, o Gadareno, ali aquele demônio, ao manifestar-se, o Salvador disse assim, qual é o teu nome? E ele disse, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está no livro de Marcos, no livro de Marcos, no capítulo 5. Você pode conferir o demônio dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Observe isso então. No versículo 9, capítulo 5 de Marcos, versículo 9, o demônio dizendo, respondendo ao Messias, ao Salvador, quando o Messias fez a pergunta, qual é o teu nome? Ele disse, Legião é o meu nome, porque somos muitos. O próprio Messias reconhece que os demônios possuem nome, e perguntou a ele qual era o nome dele, ele falou, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então, os demônios têm nome. Agora, veja, Theos, então, é o nome de quem? De um demônio. Sim, Theos é o nome de um demônio. Logo, esse nome Theos, mais tarde virou o quê? Foi traduzido para Zeus. E depois, o que aconteceu? Ele foi alterado a primeira letra para a palavra Deus. Então, veja bem, nós estamos usando o nome de um demônio o tempo todo para se referir ao Criador. O nome Theos, o nome Zeus e o nome Deus, que se refere a um único nome, o nome de um ídolo, do chefe dos deuses, do chefe dos demônios, na Grécia. E nós temos que entender o que a palavra fala. Por quê? Porque é muito sério isso. Porque a palavra fala para nós, no livro de Efésios, que a nossa luta não é contra o quê? Contra a carne e nem contra o quê? Contra o sangue, mas contra o quê? Contra os principados e potestades, certo? Então, contra os principados e potestades da maldade nas regiões celestiais. É muito importante você saber que a nossa luta aqui na terra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, príncipe da maldade, dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Capítulo 6, versículo 12 de Efésios. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o quê? Contra os principados e potestades, dominadores desse mundo, príncipes da maldade nas regiões celestiais. Então, olha o que pode estar acontecendo. Eu quero que você observe, e isso está acontecendo de verdade. As pessoas estão adorando nome de príncipes da maldade. Príncipe da maldade nas regiões celestiais. Então é muito importante você saber disso. É muito importante que você tenha esse conhecimento. Muitas pessoas não têm esse conhecimento. Pensa que as coisas não estão dando certo para ele, as coisas não estão dando certo para ela, simplesmente porque ela é uma pessoa sem sorte, porque ela é uma pessoa que, não está bem de repente, mas na verdade existe entidades malignas, principados e potestades para impedir a felicidade das pessoas. Quero convidar você
para vir conosco, venha fazer parte do nosso trabalho, nos acompanhe para aprender mais sobre isso. Nós falamos do título Deus, o título Deus que aparece 3.680 vezes na Bíblia. Vamos considerar tudo isso junto, estudando as Escrituras. Falamos da palavra Deus, agora eu quero falar do nome. Deus é um título usado no Brasil idolátrico, um título que você não deve se usar para o Criador. Já falamos que o título correto é Criador, Criador, pode ser Pai, pode ser Eterno, pode ser o Altíssimo, pode ser o Todo-Poderoso. Nós temos, em média, uns 5 títulos maravilhosos para você poder usar para o Pai. Mas observe, meu amigo, minha amiga, observe, quero dizer para você, observe isso com carinho. Outra forma das pessoas se referir ao Pai dentro da Bíblia é a palavra Senhor. A palavra Senhor aparece aqui na Bíblia, traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Logo no início você vê o nome do tradutor. Aparece a palavra Senhor com letras garrafais, com letra maiúscula. Porém, se você pegar também o dicionário do mesmo nome, Almeida, o dicionário Almeida, ou um dicionário bíblico, onde se encontra a palavra Baal, quero te convidar para você conferir isso. Você abre o dicionário e procura a palavra Baal, e você vai encontrar na palavra Baal o significado da palavra Baal. E o significado da palavra Baal é a palavra Senhor. Senhor é Baal, e Baal é Senhor. Já pensou, meu amigo? Já pensou, minha amiga? Meu irmão, minha irmã? Veja, a palavra Senhor e Baal é a mesma palavra, idêntica. Ou seja, em termos espirituais, dar a paz do Senhor é o mesmo que dar a paz de Baal. Então, por quê? Porque a palavra Senhor e Baal tem o mesmo significado, tem o mesmo peso espiritual. Porém, você sabe que a palavra Baal é um nome que faz referência a um demônio no Antigo Testamento. Faz referência ao demônio. Então eu quero te convidar, meu amigo, eu quero te convidar, minha amiga, você que está assistindo, você que está assistindo esse vídeo, que você pegue um dicionário, o Almeida, adquira o dicionário Almeida, página 31, confira a palavra Baal e veja, ou então aí no seu celular, baixa a palavra Baal aí agora no seu celular, no Google, e você vai pesquisar e ver qual é o significado da palavra Baal. Hoje muitos hinos gospel, hinos evangélicos são, digamos assim, feito composições, melodias lindas, mas infelizmente está o nome Senhor nesses louvores. Pensa a pessoa que está falando, que está se expressando o título correto para o Criador, está adorando o Criador através desse louvor. Mas eu quero dizer para você que no livro de Oséias, capítulo 2, verso 16, o Criador disse assim: não me chamarás meu Baal, não me chamarás meu Baal. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora, onde você está mesmo, e confira no capítulo 2 do livro de Oséias, o versículo 16, aí onde você está, o nome de Oséias, Osheiarro, em hebraico, mas eu quero dizer que em português está aí, traduzido, ou seja, está aí corrompido como Oséias. Então, no capítulo 2, verso 16, está escrito essa palavra: não me chamarás meu Baal. Ou seja, o Pai está dizendo, o Eterno está dizendo, o Criador está dizendo, o Altíssimo: não me chame meu Baal. Ou seja, não me chame meu Senhor, não me chame Senhor, pois Senhor é o mesmo que Baal. A palavra Senhor, ou seja, o nome Senhor, praticamente a expressão Senhor hoje é praticamente como um nome no Brasil inteiro, onde fala o português, nos países de língua portuguesa, e aonde tem a Bíblia traduzida em português. Por quê? Porque o tradutor da Bíblia, que era um padre, volto a dizer, católico, apostólico e romano, ele traduziu a Bíblia obedecendo a nação romana, e nós sabemos, que os romanos, eles eram homens que adoravam muitos deuses. Na palavra, o Eterno fala isso. Ele fala isso para nós.
ali no livro de Manial, que em hebraico se fala Manial, hoje hebraico moderno, Matite Yahu. Observe, eu quero dizer para você, que ali no capítulo 7, versículo 21 e 22, está escrito que muitos me dirão naquele dia: em teu nome não expelimos o demônio, mas em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos muitos milagres. E ele dirá abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Então é o caso de se perguntar, quem foi que fez os milagres hoje. A maioria dos milagres hoje que acontece, a maioria dos milagres, dos cultos que são realizados em terra, em solo brasileiro, é usada a palavra Senhor, quando não a palavra Deus. Mas nós já vimos que a palavra Deus, o título Deus, é uma referência ao nome de um ídolo pagão, Zeus. Então estaria a entidade, estaria esse ser maligno, Theos, Zeus, operando, fazendo maravilhas, fazendo sinais, fazendo curas, em nome de quem? Em nome dele mesmo. Mas a pessoa que invoca o nome Senhor, que invoca o nome Deus, pensa que quem está curando, quem está salvando, quem está fazendo maravilhas na terra, naquele nome, é o Criador do céu e da terra. Agora observe, meu amigo, minha amiga, o que diz Matite Yahu, ou Maniahu, 7, versículo 21 e 22. Muitos me dirão naquele dia: mas Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Em teu nome não expelimos demônios? E ele dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu nunca vos conheci. Aí, veja bem, então vejamos aqui, muitas pessoas serão enganadas, mas eu quero dizer que nessa passagem da Bíblia, onde aparece a palavra Senhor, Senhor, no Evangelho, que eles ficarão surpresos naquele dia, pois ele disse, quero dizer para você que naquele dia, muitas pessoas dirão exatamente: mas nós não fizemos curas, milagres, mas Senhor, Senhor, ele falou: nunca vos conheci. Por quê? Porque Senhor não é o nome dele, porque Senhor não é, na verdade, o nome, a forma correta de se referir. Como já falamos, no lugar da palavra Senhor, tem um nome verdadeiro, o nome dele é Yahweh.